Mas eu não fiquei. Isso aí, galerinha. Última! Beleza. Galerinha, o negócio é o seguinte. Vendo o último videozinho, eu vi que no final da última aula de Física E, a gente bateu um papo sobre diagrama de fase. Eu tentei te mostrar como é que se percebe a construção do diagrama de fase na prática, mas tem algumas coisas para serem discutidas aqui a respeito do diagrama de fases ainda. Primeira coisa importante de lembrar é que o diagrama de fases fica diferente para as substâncias comuns, que são as substâncias que se contraem ao se solidificar, e ele fica diferente, um pouquinho especial, para as substâncias anômalas, substâncias que ao congelar, ao solidificar, se dilatam. Uma aluna bem atenta estava olhando a apostila e o professor, a apostila está dizendo o contrário. Se tu for ler o que a apostila diz, ela diz a mesma coisa que eu digo, só que com uma fala um pouquinho diferente. Certo? É que ele pensa na fusão, né? Não na solidificação. Bom, a substância que se dilata anomalamente mais conhecida por nós é a nossa querida água, sem dúvida nenhuma. Um outro exemplo interessante de substância anômala é o ferro. O ferro também, tu vê, cara, o ferro está no estado líquido, ele ocupa um espaço grande. Quando ele vai para o estado sólido, deveria diminuir, né? Diminuir a vibração das moléculas, mas não, ele dilata ainda mais. Aliás, é por isso que o ferro é que explode uma estrela. Quando no interior de uma estrela está sendo produzido ferro por fusão nuclear, a estrela explode numa supernova. Certo? Mas isso não tem nada a ver, outra história. Galerinha, o negócio é o seguinte, estado sólido, isso é contigo, e ali? E toda essa região? Tu concorda que se o cara te der os númerozinhos aqui da pressão, os números da temperatura, se ele te falar uma pressão e uma temperatura, tu consegue dizer onde é que ele está, né? Certo? Se cair nessa região é sólido, se cair na região do meio é um líquido, e se cair em qualquer outra região, gasoso. Isso não muda. Tranquilo, nada demais. Aquele ali eu lembro que eu falei na aula passada, o ponto triplo, quer dizer que nesta temperatura e nesta pressão vai ter a substância nos três estados, por mais que teu coração seja difícil de aceitar. Mesmo um metal, imagina, tungstênio, metal com maior ponto de fusão, tu bota o tungstênio na sua pressão e na sua temperatura do ponto triplo, vai ter tungstênio vapor, tungstênio líquido e tungstênio sólido, tudo no mesmo ambiente. Pode acontecer com o ferro também, sem problema nenhum. Loucura, né? É difícil o coração da gente aceitar uma nuvem de ferro, com ferro, um mar de ferro e cubinhos de ferro ainda, né? Que também boiariam, né? No ferro líquido, já que o ferro é anômalo que nem a água, certo? Em outros metais, tu veria a parte sólida do metal no fundo, e não flutuando no metal líquido. Bonito isso. Ali, aquele ponto também é um ponto muito importante, o ponto crítico, ele está relacionado com a temperatura crítica. Acima da temperatura crítica só existe o estado gasoso, que recebe o apelido de gás. Abaixo da temperatura crítica, o estado gasoso ganha o nome de vapor. Muito bem. Agora, como é o nome da passagem do sólido para o líquido? Do sólido para o líquido. Fusão, nós veremos já em seguida, fusão. Quer dizer, galera, que essa linha que separa o sólido do líquido chama-se de curva da fusão. É um nome justo? Sim. Aqui também é a curva da fusão, porque separa o sólido do líquido, a fusão. Como é que é a passagem do sólido para o gasoso? Direto? Sublimação, então a curva AB ganha o nome de curva da sublimação. É um nome justo? Sim. Nome justo, fala meu querido. Qual forma que fica quando eu esfrio o líquido no espaço até ficar sólido? Até ficar sólido? Qual é a forma dele? Com que forma que ele fica? Ah, legal, cara. Se tu pega água e solta no espaço sideral, ela forma esferas. Então na hora que congelar vai ser o gelo mais esférico de todos, provavelmente. Certo? Perfeito, não. Se bem que assim, se tu está longe de qualquer planeta, não aqui na Estação Espacial Internacional, que está bem pertinho da Terra, né? Está a centenas de quilômetros da Terra. Certo? Eles estão flutuando lá na Estação Espacial Internacional por outro motivo, não é por falta de gravidade. Né? A gravidade lá é praticamente igual à gravidade aqui, certo? Lá é um fenômeno chamado imponderabilidade, é outra coisa, né? Futuramente a gente vai poder discutir isso. Então lá, aqui perto da Terra, quando a Estação Espacial está orbitando e eles fazem essa experiência, eles fazem sempre essa experiência, até já apareceu, você deve ter visto já um videozinho, o cara pega leite,
a marca do leite está exposta e tal, né? Ele pega o leite, joga leite na nave, forma várias bolinhas de leite. Aí cada astronauta come uma bolinha de leite. Isso aí tem filmagem, bota lá no YouTube, cara. Aí é o seguinte, vamos supor que é uma coisa mais do além. Pegamos uma nave e fomos para longe de todo tipo de corpo. Estamos no espaço sideral, longe de qualquer estrela ou planeta. Num vazio absoluto. Se lá tu bota um pouquinho de água, vai formar uma bolinha. Só que como tu tá perto da bolinha e massa atrai massa, vai deformar aquela bolinha para cima de ti. E se tu deixar essa bolinha parada muito tempo, milhões de anos depois a bolinha vai começar a vir para cima de ti, já que tem atração gravitacional entre vocês. Então tens que pegar a bolinha e deixar ela lá, e ir embora. Quando estiver lá na PQP, a bolinha vai estar perfeitamente esférica. Legal, né? Certo? Claro que assim, tem neutrinos atravessando o espaço sideral, então se uma partícula pegar no lugar errado da esfera, pode deformar minimamente ela, né? Bacana, cara. A esfera mais perfeita que o homem fez até hoje foram duas esferas de um material que eu não recordo, usadas para fazer uma sonda espacial, para tentar provar uma das teorias de Einstein. O Einstein dizia que um corpo embebido no espaço sideral, ele tem a tendência natural de rodar sobre ele mesmo. Essa é uma teoria que o Einstein queria provar no final da vida dele, e está para ser confirmada por agora. Cada bolinha dessa de 1 centímetro que o homem fez, que são as esferas mais perfeitas produzidas pelo ser humano até hoje, custou mais de $1 milhão, bolinhas desse tamanho. Só para fazer ela ficar perfeitamente esférica, tiveram que usar máquinas tão complicadas, né, e demorou tanto tempo que gastaram mais de $1 milhão para cada uma das duas esferas malditas. Ótima colocação. Manda. Outra coisa, como é que fica a chama da bolinha? Ela não, a chama no foguete está próximo da Terra ainda e tem massa expelindo a matéria, tem forças expelindo o gás para fora, certo? Então a chama tem um formato devido à propulsão mesmo, né? A explosão. Não é exatamente, na verdade, cara, é um jato todo, né? Vai material para tudo que é lado no foguete, mas o legal é a chama lá em órbita. Quando tu pega uma vela e tenta ligar ela em órbita, ela não liga, cara. Ela liga, forma uma bolinha de plasma e a bolinha de plasma se dissipa depois. Fica bem louco. Então não é fácil manter fogo no espaço. Então o objetivo quando tu faz fogo, para poder ter a convecção que alimenta o fogo, tu tem que botar alguma coisa soprando o ar ali, que senão não consegue manter o fogo. Então foi um dos desafios, né, que a NASA enfrentou, fazer fogo no espaço sideral para algumas experiências. Bonita a tua pergunta também. Galerinha, agora vamos lá. Quando eu passo de uma substância que ao se solidificar se contrai, que é a grande imensa maioria, 99%, o diagrama fica com essa cara. Quando tu pega uma substância anômala, por exemplo garoto, aí o diagrama fica levemente alterado. O nome das curvas não mudou, continua chamando curva da sublimação, curva da fusão, e aliás essa curva eu ainda não dei nome, passagem do líquido para o gasoso. Vaporização, então essa é a curva da vaporização. Só tem um detalhe importante. Para uma substância convencional, se ela está no estado sólido e tu aumenta a pressão, ela continua no sólido. Uma substância que se dilata de maneira anômala, ela está no estado sólido, dependendo da situação. Tu aumenta a pressão, ela pode ficar líquido. Isto é só para a substância normal. Lembra da patinação no gelo? Não lembra porque não existe patinação no gelo, né? Já te contei que só existe patinação na água. Então a pista lá está congelada, menos 10 graus. Quando tu pega um patins que é fininho e pisa em cima do gelo, a pressão no gelo aumenta e já não é mais gelo embaixo do teu patins, é água. É por isso que tu escorrega tão bem na pista de gelo, porque na verdade tu fica em cima de uma película de água. Então é isso, é a água que escorrega, não é o gelo. Beleza? Será para fazer patinação numa pista de álcool líquido? Aliás, de álcool congelado? Não, né? Porque o álcool tem um diagrama de fases assim. Quando tu for pisar no álcool congelado, continua congelado. E aí não vai deslizar. Beleza? Então uma boa maneira de lembrar o diagrama de fases da água ou das substâncias anômalas é lembrando que dá para patinar na água devido a esse fenômeno. Certo? Bem curioso isso. Galerinha, uma coisa que eu sei que vocês já viram, não só no ensino fundamental, mas no médio, e agora estão vendo de novo, é aquela história dos nomes para as mudanças de estado físico. Tem que dar uma olhadinha nisso só para evitar surpresas. Ali estão os nomezinhos, né, que a gente já tinha discutido. Claro que eu tenho certeza que a galera deve lembrar todos esses, porque são muito discutidos. Eu diria que desses 4 principais, o mais perigoso é a fusão.
Porque não lembra nada, eu acho, fusão, o nome em si, né? Agora, vaporização, tornar vapor. Então é ir do líquido para o gasoso. Liquefação, tornar-se líquido. Do gasoso para o líquido. Solidificação, tornar-se sólido. Beleza? E a sublimação ou ressublimação é quando passa direto do sólido para o gasoso. Isso é pouco comum em nossas vidas, por isso que às vezes é mais difícil de acreditar que exista, né? Mas no espaço sideral, como a pressão é muito baixa, ó gente, no espaço sideral, como a pressão é muito baixa, o estado líquido simplesmente não existe. Certo? Dentro da nave dá para fazer aquela brincadeira que eu te comentei. Fora da nave, tu pega o gelo, certo? Pega o gelo e larga ele lá e ele vai direto do estado sólido para o estado gasoso. Então não dá para brincar de bolinhas de líquido no espaço sideral se não for dentro da nave. Vamos ter que construir uma nave simétrica para a bolinha dentro da nave não sofrer influência gravitacional da nave. E a nosso líquido tem que estar bem no meio da nave redonda, certo? Para poder fazer aquela nossa esfera redonda de líquido. Pô, ficou mais bacana ainda, né? Vai ter que ter uma nave, porque se eu botar o líquido no espaço sideral, ele vaporiza, certo? Pô, adorei aquela tua brincadeira. Galerinha, o negócio é o seguinte, além de conhecer esses nomes, é importante saber alguns detalhes. A vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, ela pode se dar de 3 maneiras diferentes. Evaporação é aquela natural que ocorre de maneira lenta. É o que está ocorrendo agora no teu corpo. Tem um monte de água líquida no teu corpo, não tem? Essa água já está a 100 graus? Não, mas tem um monte de vapor d'água saindo por cada poro da tua pele agora. Lembra disso? Então agora o teu corpo está sofrendo evaporação. Ela é natural e lenta. É o que ocorre na roupa no varal, é o que ocorre nos oceanos. E se a temperatura atinge um valor específico, que no nosso caso aqui é 100 graus Celsius, começa a ebulição. Estou falando da água. Água a 99 graus na pressão atmosférica, ainda está evaporando. A água atingiu 100 graus, começou o estado de ebulição. Beleza? A ebulição é muito rápida comparada com a evaporação. Para a água da panela toda desaparecer, sem ligar ela no fogo, vai demorar meses, mas vai desaparecer. Vai desaparecer toda a água da panela, certo? Agora com a água ligada, né? O fogo ligado, em poucos minutos a água toda desapareceu. Concordas que é bem diferente a velocidade? E tem a minha predileta, calefação. Eu lembro, eu comia muito ovo quando era guri, né? Guri não sabe fazer nada além de fritar um ovo, né? E dava fome, estava sozinho em casa, fritava um ovinho. E aí tu pega a frigideira, né? Que acabou de sair do fogo, tá 150, 200 graus Celsius, você não quer nem saber, vai não estar em casa mesmo, taca na água. Isso não faz bem para a frigideira, certo? Tu estraga o metal da frigideira, tu estraga a cobertura da frigideira, só que a criança se diverte, né? Com aquele barulhinho, com a fumaçada que surge, com o vapor d'água que surge, né? O que aconteceu? A água sai da torneira a 20 graus, ela atinge a superfície superaquecida do metal e ela não esquenta até 100 para depois ir para o estado de vapor. É uma pancada tão violenta que a água vai direto para o estado gasoso. Essa passagem quase instantânea do estado líquido para o gasoso é a chamada calefação. Então é importante saber a distinção entre essas 3 maneiras de passar do líquido para o gasoso. Isso ocorre com as outras também, tá, gente? Isso acaba ocorrendo, pode fazer a fusão de maneiras diferentes, pode fazer a solidificação de maneiras diferentes, só que o mais importante são essas 3. Uma colega na outra sala perguntou, professor, o que é a condensação? Condensação é um tipo específico de liquefação. É aquilo que ocorre quando tu fala perto de um vidro, por exemplo. Já percebeu? Se tu fala perto de um vidro, fica um monte de gotículas, né? E agora não está saindo água daqui, às vezes sai uns pedacinhos de água, né? Mas geralmente é vapor que está saindo aqui, né? Certo? Por que quando eu falo no vidro fica gotículas de água? Porque o vapor encostou no vidro que estava geladinho e ficou líquido. Então quando um gás não, né? Um vapor encosta numa superfície mais geladinha, vai para o estado líquido. Esse tipo de situação é chamado de condensação, é uma liquefação que recebe o nome de condensação. Fala, meu querido. Por que a gente consegue ver o tipo do gelo assim, aquele arzinho assim, o branco assim? Tipo, legal. Se estivesse evaporando. Ótimo. Ah, tá, tu diz quando sai o gelo e tu vê aquela fumacinha. É. Aquela fumacinha que sai do gelo. Ótimo. Tem um refrigerador assim. Perfeito, cara. Isso aí, na verdade, o que é? No ar agora que tem água, ou bastante água. Tem dias de verão que tá tanta água no ar que começa a escorrer nas paredes. Certo? Então a água que estava no estado gasoso no ar atinge a parede um pouquinho mais fria, né? E condensa. Certo? Também, com certeza. O que acontece quando tu abre o teu freezer
é que a água que está próxima do freezer na atmosfera vai resfriar e vai do estado gasoso para o estado... E a água a gente vê, a água em estado líquido dá pra ver. Então essas gotículas de água minúsculas é que formam aquela fumacinha. É, na verdade, água no estado líquido. Só que as partículas são tão pequenininhas que dá a sensação de ser uma fumacinha, né? Ótima colocação, cara. Fala lá. Só um pouquinho. É parecido com o gelo seco. Se eu tenho lá a frigideira e ela tá a 200 graus, eu pego um cubo de gelo, jogo em cima e ele já vai evaporar direto. A parte que encostar na frigideira ali, não vai evaporar toda, até porque a queda de temperatura da frigideira vai ser muito maior agora que está colocando gelo em cima dela, né? Mas vai sublimar sim. Vai ter uma parte que vai sublimar, vai acabar indo direto do sólido para o gasoso, uma pequena parte. Com uma temperatura mais elevada, tem como eu só soltar, quando ele encostar e já evaporar tudo? Pô, cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, o interior do gelo ele vai estar isolado pela parte externa do gelo, então instantaneamente, só se fosse no sol, né? Aí sim, só de chegar perto, buf, né? Vaporiza na hora. Mas numa situação mais terrena, em algum momento tu ia acabar vendo uma gotícula de água espirrando ali, certo? Mas bacana a ideia. Sobre essa fumacinha do gelo, ela dá a sensação que ela vai para cima, não vai, ela vai para baixo. Quando tu abre o freezer, geralmente essa fumacinha vai escorrendo para baixo. Não quer dizer que se tu pegar aquela fumacinha e dar uma soprada nela, não possa elevá-la. Então vai depender da disposição da tua cozinha, onde é que está a janela da tua cozinha, vai depender de outros detalhes, bacana. Mas se tu for pegar um frigorífico e abrir a porta, tu vê que a fumaça está escorrendo para baixo, por estar mais densa, né, mais frio do que o ar de fora. Boa pergunta também. Galerinha, olha só, outra coisa importante de lembrar desse diagraminha. Além desses 3 estados que nós até estamos estudando, tem outros 2 estados, pelo menos, para tu lembrar que existe. O que é o estado de plasma? É o estado gasoso que emite luz e brilha. Plasma é o estado gasoso que brilha. Só precisa saber, então, que quando o estado gasoso está brilhando, ele está em estado de plasma. Pode ser esse que nós usamos diariamente para iluminação. Ele é um plasma quente ou frio? O que tu acha? É frio. Eu estou encostando a mão aqui na lâmpada, está pouco mais de 50 graus. A sensação de dor começa aos 70 graus, né? Tá nem chance de ter dor. Então em 50 e poucos graus eu chutaria. Agora, tu já viu a galera soldando o portão aí na rua? Aquele brilho todo saindo? Aquilo ali é uma máquina, um transformador de solda que aquece tanto aquela região que forma plasma. Só que é um plasma tão quente que derrete o metal, por isso é uma máquina de solda. Eu lembro quando eu estava fazendo engenharia mecânica lá na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente estudava lá solda MIG, solda TIG, que são máquinas de plasma, né, diferenciadas. E lá o professor estava justamente desenvolvendo uma nova tipo de solda TIG e MIG, certo? E depois ele desenvolve o projeto, vende para grandes empresas que vão fabricar e ganha rios de dinheiro, né, mesmo sendo professor universitário, né? Professor universitário ganha lá seus 6, 7 pila, né? Não dá para ficar rico, mas dá para sobreviver com qualidade. Só que tu vê os caras que ganham lá 6, 7 pila na universidade andando de BMW, andando de Land Rover. Como é que explica isso? É porque o cara ganha na universidade, mas como ele faz pesquisa, quando ele bola alguma coisa nova, aquela coisa pode valer milhões na mão de uma empresa que sabe aplicar, né? E havia esse convite sempre de a gente se enfiar no laboratório e participar desses desenvolvimentos. É bem estimulante para quem gosta da área, certo? Então plasma frio usamos para iluminação, plasma quente a gente usa com aplicações técnicas, por exemplo, na soldagem. O sol é plasma quente ou frio? Bem quente, né? As regiões externas ali a 5.000 e poucos, né, graus Celsius, similar à temperatura de uma solda plasma, mas o núcleo do Sol a temperaturas já bem mais bizarras, né? Que pode chegar aos milhões de graus Celsius. Legal! Condensado de Bose-Einstein seria o 5º estado da matéria. Esse condensado de Bose-Einstein foi um dos primeiros condensados a serem estudados. O que é isso, professor? Tu pega gás, bota ele a baixíssima pressão e começa a resfriar, próximo do 0 Kelvin, da menor temperatura que existe. Então o Bose e o Einstein no laboratório pegaram lá gás, eu não sei qual gás foi, se eu não me engano foi gás de rubídio, né? Pegaram o gás lá do material, resfriaram e foram acompanhando como é que as moléculas se mexiam dentro do gás. Como é que é geralmente as moléculas do estado gasoso, organizado ou desorganizado? Uma zona. Eles perceberam que quando estava chegando próximo do 0 Kelvin, a vibração diminuiu, né? E de repente as moléculas começaram a vibrar todas juntas, como se fosse uma molécula só.
acabou a desordem lá dentro do gás. Isso deixou eles chocados, porque eles sempre estudaram que gás é um estado físico desorganizado. Beleza? Então o condensado de Bose-Einstein é um estado gasoso a baixíssima temperatura e pressão, portanto, né, já que a temperatura diminuiu, a pressão vai cair também. E quando tu vai analisar a organização dessas moléculas, elas estão vibrando desorganizadamente ou organizadamente? Organizadamente, como se tivessem entrado em ressonância, todas juntas, enquanto inicialmente elas estavam em desordem. Depois que o Bose e o Einstein estudaram isso, muitos outros começaram a fuçar nessa matéria. E aí nasceram outras substâncias, o gás fermiônico e outras várias. Então eu quero que tu saiba que não existem só 5 estados da matéria atualmente. Existem mais estados da matéria e alguns estão sendo estudados agora. E claro, eles não vão poder te cobrar detalhes sobre isso, que é uma coisa muito técnica, mas tem que saber que existe isso. Beleza? Alguém vai fazer uma colocaçãozinha? A pressão, seria mais ou menos a pressão desse condensado de Bose e Einstein, seria mais ou menos. Cara, a pressão assim, ó, para tu conseguir a temperatura do ponto triplo da água, a pressão é de 0,01 milímetro de Pascal, milímetro de mercúrio. Aqui na Terra a pressão é 760 milis de mercúrio. Numa situação dessa, tu beira o 0,000000001 milímetro de mercúrio. Uma pressão, do nosso ponto de vista, é uma pressão quase nula. Uma pressão bem baixa em que isso acontece. Certo? Aliás, o plasma para poder se formar precisa de baixa pressão também. Vocês já viram quando é que essa lâmpada quebra? O barulhinho que faz? Faz um barulho seco, né? É porque o ar penetrou na lâmpada, porque ali estava baixa pressão. Tá? O plasma também precisa de baixa pressão, via de regra, para poder se formar. Eu posso falar que o condensado, que se eu pegar assim, eles fizeram a experiência, e daí tá baixo a temperatura da eles começar a mexer, vai solidificar? Não, até porque eu precisaria fazer a temperatura aumentar um pouco, só a agitação não vai atrapalhar. Galerinha, outras duas coisas para a gente comentar: sobrefusão e regelo. Regelo eu comentei sem querer. O cara está patinando no gelo. Quando ele pisa no gelo, fica como embaixo? Água. E depois que ele tirou o pé daquela região, volta a ser gelo. E a temperatura continua praticamente a mesma, né? A temperatura da pista de patinação. Então, regelo é quando a substância está no estado sólido, tu pressuriza ela e ela vai para o estado líquido. Depois tu tira a pressão, ela volta a ser sólido. Regelo, voltou a ser gelo. A pressão, principal vai ser isso, que principal vai ser... Não, olha só. Cara, não precisa ser nada demais. Tem uma experiência chamada de experiência de Tyndall, que é o seguinte: o cara pega um cubão de gelo, aqueles de peixaria, aquele cubão que eles usam para transportar pescado, pega um arame fininho e bota 2 pezinhos, um de cada lado, e larga ali na frente do colégio, uma coisa que há anos eu quero fazer e ainda não me mexi. Tu deixa ali na entrada, a galera vai entrar, vai achar que tem alguma coisa errada acontecendo, vai ficar olhando. No início da aula, tu vai ver o fio na parte de cima. Quando tu for sair pro recreio, tu vai perceber que esse fio já penetrou e está lá no meio. Ó. E no final da aula, tu vai ver esse arame jogado no chão. Esse arame vai ter caído no chão e o bloco de gelo vai continuar ali. Não vai ter partido ao meio. Por que isso acontece? Porque eu peguei um bloco de gelo lá, no frigorífico, a menos 20. Eu sei que ele só ia chegar a 0 grau e terminar de derreter no início da tarde. Então eu boto o arame com pesos pendurado. Quando esse arame é apoiado no gelo, o que acontece com a pressão embaixo do arame? E só embaixo do arame. Então o gelo que está embaixo do arame fica líquido. E o arame mergulha nesse líquido. E esse líquido vai para cima do arame. E para cima do arame a pressão é menor, né? Embaixo do arame é maior. Em cima do arame a pressão atmosférica. Volta a ser sólido. Então o arame vai afundando lentamente nesse líquido que vai se formando, atravessa toda a placa de gelo sem cortar ela. Mas não vai muito baixa, não vai interferir a pressão, vai. Ah, legal, cara. Tá entendido o que quer dizer? Se o cara tiver numa temperatura muito baixa, por mais que eu aumente a pressão, vai continuar sólido. Tem toda a razão. Então tem que ser numa temperatura mais ou menos aqui, né? Ótima colocação, muito bom. Manda, querido. Quanto maior o peso, maior vai ser a pressão e mais fácil vai ser liquefazer, certo? Legal. Última colocaçãozinha de matéria teórica é sobre a sobrefusão. O que é isso, gente? Quando tu está congelando água no teu freezer, a água chega lá a menos 0,1, está congelando já a água. Até porque as geladeiras convencionais ela tem uma vibraçãozinha, né? Certo? Ela tem uma vibraçãozinha.
essa vibraçãozinha, de certa forma, acorda as moléculas para elas começarem a se agarrar, formando um cristal de gelo, passando do estado líquido para o estado sólido. Porém, se tu pegar um freezer completamente estático, sem vibração nenhuma, um freezer especial, calçado, bem calçado no prédio, de tal forma que ele não vibre, bota um aquário lá cheio de água, tu pode chegar, cara, com a água até menos 3 graus, e ela é líquida. Ela é líquida, cara. Água líquida a menos 3 graus na tua frente. Só que às vezes, só de pegar no aquário, dá uma vibradinha, o aquário congela na hora. Certo? Então, sobrefusão é justamente quando a substância fica abaixo da temperatura de fusão e ainda continua líquida. Só que basta um choque mecânico para toda a solidificação disparar. Beleza? É muito comum isso com a história do suco que está no freezer, né, estupidamente gelado. Aquele suquinho clássico, aí o cara tira e aí vai abrir, né? Tá bem feliz, abriu, congela. Aí já é outro fenômeno, porque tem a ver com a mudança de pressão, não é isso? Tava aqui, ó. Aliás, tava aqui, né? Tava no estado líquido. Quando tu abriu a tampinha da cerveja, do suquinho, abriu a tampinha, o que acontece com a pressão dentro da garrafinha de suco? Diminuiu, e aí quando diminui, fica sólida, uma tristeza, né? O cara tá para abrir, ela tá branquinha ali, congelou, ficou uma merda. Certo? Bem preocupante essa parte aí, né? A sobrefusão. Alguém ia fazer um Sim, não, mas é que assim, ele está no estado gasoso, certo? Ele está por aqui, ó, certo? O choque mecânico, para aumentar a pressão a ponto de ficar sólido, essa é a tua ideia, né? A ponto de ficar sólido. Só sacudir não seria o suficiente nesse caso, porque no caso da sobrefusão, eu estou numa situação próxima da fusão, né? No condensado de Bose-Einstein eu estou muito longe disso. Então só o balançar não seria o suficiente. Galerinha, quanto tempo eu tenho? É o que eu preciso. Preciso fazer uma questãozinha para poder dormir tranquilo. Eu vou fazer aquela, ó, uma da UFES, que se eu não me engano, me pediram inclusive. Cadê? Deixa eu ver. Não, é da Universidade Federal do Paraná. Cadê essa maldita questão? Achei, 46. Obrigado, amigo.